Esse vídeo, sem sombra de dúvidas, é um dos mais importantes que eu já gravei aqui no nosso canal. E por isso, eu peço por favor que você preste bastante atenção em todas as informações que eu vou passar aqui até o final. Peço também, por favor, que se possível, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que você envie o link do vídeo através do WhatsApp para os seus amigos, porque é muito importante para todos nós que o máximo de pessoas possível possa ter acesso a essas informações que eu vou passar aqui o quanto antes, da forma mais urgente possível. Bom, ontem nós tivemos uma coletiva de imprensa com o nosso ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o que ele falou foi algo realmente estarrecedor e muito preocupante. Para vocês terem uma ideia, quem é Luiz Henrique Mandetta? É um cara que ele não só é respeitado pelos membros do governo, mas também pela oposição. Até aqueles caras que odeiam o governo Bolsonaro, que ridicularizam o presidente o tempo todo, que fazem de tudo para atrapalhar o governo, até esses caras respeitam e tiram o chapéu para o trabalho do nosso ministro da Saúde. Luiz Henrique Mandetta tem um currículo invejável na área da medicina e já provou através da sua carreira profissional que realmente entende do que fala, portanto, tudo o que ele diz é prontamente ouvido e respeitado por todos. O que o Mandetta falou ontem? Falou que se as coisas seguirem desse jeito aqui no Brasil, em relação ao coronavírus, nós seguiremos tendo um aumento dos casos e, mais do que isso, esse aumento vai se acentuar bastante agora em abril, em maio, em junho, em julho, começando a reduzir somente final de agosto, começo de setembro. E mais, ele disse que se as coisas seguirem dessa forma, no final de abril, ou seja, daqui a um mês, o nosso sistema de saúde entrará em colapso. Não é só o sistema de saúde público, não. O sistema de saúde, público e privado. Nós brasileiros temos mania de banalizar o uso das palavras, né? Então a gente fala de colapso por qualquer coisa, mas quando ele quis dizer colapso, é um colapso total e absoluto, que significa que, segundo palavras do próprio Mandetta, não vai interessar se você vai ter dinheiro, se você vai ter um plano de saúde, ou até se você vai ter uma ordem judicial para ser atendido. Nada disso vai interessar. Você simplesmente não será atendido porque não haverá leitos o suficiente. Uma situação similar ou ainda pior do que está acontecendo na Itália. Para quem não está por dentro, na Itália agora, foi decidido que maiores de 80 anos que estiverem com coronavírus não vão mais ser atendidos. Vão ser deixados para morrer em casa, porque não tem como atender todo mundo. A Itália ontem estava fazendo um mutirão para transportar os mortos, porque eles não estão dando conta de enterrar e de cremar a quantidade de gente que está morrendo por conta do coronavírus. A gente está falando de Itália, um país muito mais desenvolvido que o nosso, que tem uma quantidade de leitos de UTI per capita maior do que no Brasil, um povo mais instruído e uma população menos de 3 vezes menor que a nossa. A Itália tem 60 e poucos milhões de habitantes. A gente tem 210 milhões. Realmente é algo muito preocupante, né? Se você for pegar, quando você pega o número, os casos da Itália e joga num gráfico, né? A partir do dia 1, onde foi identificado o primeiro doente de coronavírus lá, e faz a mesma coisa com os casos aqui no Brasil, o gráfico brasileiro ele já se mostra com uma crescente mais acentuada do que foi na Itália. Ou seja, tudo indica que, independente de qualquer coisa, aqui já vai ser mais grave do que na Itália. E você ainda vê um monte de gente levando na brincadeira, um monte de gente que não respeita as medidas do governo. Um monte de gente que acha que é uma sacanagemzinha. A gente está falando de uma doença para a qual o mundo não está preparado. Não existe uma droga específica para essa doença, para o tratamento dessa doença. Não existe vacina.
Não existe sequer um protocolo de atendimento para os doentes. Está todo mundo correndo atrás de tentativa e erro de achar alguma coisa. Se descobrirem hoje a vacina para o coronavírus, ela vai estar disponível para você, meu amigo, mais ou menos daqui a 2 anos. Tá bom para você? Segundo esses dados do nosso ministro da Saúde, e segundo os dados que estão sendo computados no mundo inteiro, se a gente não respeitar as medidas do governo, se a gente não resolver ficar em casa, a quarentena, em vez de 40 dias, né, como o próprio nome já sugere, vai se estender até agosto. Você imagina ficar até agosto sem trabalhar? Até agosto? Preso dentro de casa? Você imagina isso? Pois é. Aí tem muita gente falando, mas eu não posso ficar dentro de casa, porque senão, como é que eu vou trabalhar? Meu irmão, situações extremas exigem medidas extremas. Primeiro, vamos resolver o problema da saúde, depois a gente resolve o problema da economia. O Fed, o Banco Central Americano, vai liberar cerca de 50 bilhões de dólares para o Brasil para resolver o problema da economia depois. A economia a gente vai resolver. Nesse momento é imperativo que a gente resolva o problema da saúde, para que a gente não chegue numa situação desesperadora como da Itália, ou pior ainda, que tudo indica que vai ser pior ainda aqui no Brasil. Vocês podem ter certeza, pela seriedade da pessoa e pelo nível de conhecimento que ele tem, vocês podem imaginar que o ministro de Saúde de um país da importância do Brasil, com certeza tem acesso a muita informação que nós não temos. Então, se ele está falando isso, é porque ele sabe muito mais coisa do que a gente e dados muito mais preocupantes do que os que a gente tem acesso. Aí vocês veem, não, tá, é doença que só pega em velho. Vai ver. Estados Unidos, muita gente dos seus 30, 40 anos está adoecendo. Muita gente. Estados Unidos já perdeu o controle. Perdeu o controle. Já, o número de casos aí já foi para a escucuia. No mundo inteiro está assim. Então, por favor, faça a sua parte. Para mim está sendo terrível ficar dentro de casa também. Preso. Já estou aqui há 4, 5 dias preso dentro de casa sem descer. Está sendo terrível. Mas precisamos fazer a nossa parte. Os nossos avós, bisavós, né, foram convocados para a guerra. Para ir para a guerra, trocar tiro. Para defender o país. Você está sendo convocado para ficar sentado no teu sofá só. Faz a sua parte. Honre os seus avós e os seus bisavós. Porque senão vai ter muitos avós e muitos bisavós por aí que vão morrer sendo deixados em casa. Espero que você se conscientize, que você possa influenciar e conscientizar aqueles amigos que são resistentes a seguir as medidas do governo. Que todos possam entender que isso não é uma brincadeira. É uma catástrofe mundial para a qual o mundo não estava pronto e para a qual, até o momento, não há uma solução. Um grande abraço a todos e os.